Vida admirável de Santa Mariana de Jesus Torres. Capítulo 16. Sofrimentos da Madre Mariana ante o anúncio da separação dos frades menores, de como suas ações protelaram por algum tempo a separação. Admiráveis sucessos com que Deus consola sua esposa. Anúncio da separação dos frades menores. Após a morte da Madre Fundadora, começou a agonia da separação dos frades menores. Nessa época, estavam um tanto relaxados os mosteiros e conventos, especialmente a Ordem dos Pregadores e a de Santa Catarina. Houve alguns deslizes entre os franciscanos pelo afrouxamento da seráfica pobreza e por ter decaído a observância religiosa, mas não ao ponto em que chegaram as outras ordens acima referidas. Os frades menores que governavam o mosteiro da Imaculada Conceição eram religiosos de muita ciência, virtude e santidade, e não podendo conter a inobservância das religiosas, resolveram prudentemente retirar-se da direção das concepcionistas, mas não quiseram renunciar inteiramente à jurisdição do mosteiro, a fim de ter a santa liberdade de poder voltar quando chegasse a hora de Deus. Nessa época, a Igreja sofreu muito com o governo eclesiástico, pois havia discórdias entre os bispos e os cônegos, e bem se pode compreender o sofrimento das religiosas tendo que sujeitar-se ao ordinário, que estava necessitado. Chegou, enfim, o dia tão temido pelas filhas da Imaculada Conceição. O anúncio da separação dos menores partiu o coração das religiosas. Nesse dia, até o céu parecia acompanhar o pranto das concepcionistas, pois chuviscou todo o tempo. Madre Mariana parecia um cadáver, tal o seu sofrimento, e caminhava como no ar. Tratando com várias pessoas, pôde adiar por algum tempo a mais completa separação dos menores. Não referimos aqui os pormenores disso, pois não queremos impressionar os corações das religiosas mais novas que lerão estas linhas. Oh, que terrível sofrimento para as cândidas pombas que fizeram seu ninho nas chagas do Serafim de Assis. Os menores voltarão. Numa dessas noites de tanta amargura levada pela dor, Mariana se levantou de seu pobre leito e desceu ao coro e, prostrando-se sob o sepulcro de sua tia, Madre Maria, qual outro Eliseu, queria dar vida à sua fundadora, unindo seus membros aos do cadáver. Não resisto mais, minha madre, levantai-vos e favorecei-me. Falou-lhe então a fundadora através de seu cadáver. Minha filha, por enquanto é necessária a separação dos menores. Nosso pai São Francisco tanto ama sua ordem e Nosso Senhor de tal modo quer a esta família seráfica, que não permitiram se cometesse nela maiores desvios como nas outras ordens religiosas. Chegará, pois, o tempo de ouro em que os menores voltarão a governar o meu mosteiro. Então as religiosas santas da Imaculada Conceição levantar-se-ão. Sofra, minha filha, no decurso dos séculos muito sofrerá esta comunidade, pois deixei como herança para minhas filhas o sofrimento e o auge da dor. Virão tempos em que as religiosas serão despojadas de todos os bens temporais. Nesta época, a comunidade receberá muitas graças de Deus, nosso Senhor, diretamente por meio dos frades menores e também pelos da Companhia de Jesus. Haverá um membro da minha comunidade que levará a coroa das religiosas por sua irreflexão e sua inteligência desprovida de espírito. Estará cega, sem luz para ver as coisas de Deus e com fingido zelo e virtude mal entendido fará sofrer muito a comunidade, queixando-se ao prelado. Ela se gloriará disso, mas a hora de Deus chegará, porque essa religiosa terá um coração nada espiritual. As religiosas serão mártires místicas. Quando os menores se separarem, não será no tempo em que tu estiveres governando. E a abadesa que isso fizer ficará no purgatório até o dia do juízo.
Comunica-te tu com as fundadoras, pois todas recebem visitas celestiais. Trate especialmente com a irmã Francisca dos Anjos, porque ela será tua sucessora e te ajudará em tudo. Levanta-te e continua cumprindo tuas obrigações de superiora. Levantou-se então Madre Mariana e foi prostrar-se diante do Santíssimo Sacramento e lhe rogava que a pusesse junto de sua madre, enviando-lhe a morte. Uma luz refulgente saiu do sacrário e falando-lhe disse: Convém, minha filha, que por ora os menores se separem do mosteiro, mas isto não ocorrerá em teu tempo de priora. Madre Mariana pediu ao Nosso Senhor, então, que não lhe tirasse Madre Francisca. Aqui o Senhor respondeu: Manda por obediência que não me peça a morte. Essa religiosa havia pedido a morte a Nosso Senhor a fim de não sofrer a separação dos menores. Madre Mariana saiu do coro, dirigindo-se até onde estava Madre Francisca e com autoridade de priora ordenou: Mando-te por obediência que não peças a morte a Deus Nosso Senhor, e tu me ajudarás em tudo. Madre Francisca inclinou a cabeça e, osculando o escapulário de abadesa, acatou a obediência. Madre Mariana comunicou de modo especial a essa religiosa os sofrimentos que as aguardavam e, unidas em espírito, eram as vítimas do amor seráfico. Investida satânica e aparição de São Gabriel Arcanjo. Certa noite, estando Madre Mariana, como de costume, fazendo o exercício da cruz ou da penitência, dirigiu-se à porta do coro inferior carregando a cruz, usando a coroa de espinhos e a corrente, para imitar ao seu divino esposo. De súbito, no claustro inferior que conduz ao coro, surgiu-lhe à frente um mar de fogo, uma terrível fogueira sem fundo e de largura incomensurável que lhe deteve a passagem. Assustada por ver-se em tão terrível conflito, a cândida virgem ouviu umas vozes horríveis que saíam desse mar de fogo e diziam: Aqui neste lugar queremos sepultar este maldito convento. Mas essas malditas não nos deixam, especialmente essa maldita semente que aqui queremos sepultar. Nesse momento, 2 mastins horríveis e enormes postaram-se nos 2 lados de Madre Mariana, querendo sufocá-la. Ela gritou então: Estrela dos mares, Maria Santíssima do Bom Sucesso, socorrei-me. No mesmo instante eu vi, narrou a priora, uma estrela do tamanho do teto do coro, muito refulgente, despedindo raios. No centro da estrela havia um letreiro com o nome de Maria. Dela saiu uma canoa de ouro com esmeraldas e pedras preciosas. Dentro dela estava um anjo que conduziu a pequena embarcação para junto de mim e me disse: Sou Gabriel Arcanjo, enviado por tua mãe, Maria do Bom Sucesso, para socorrer-te. Ele tomou-me, tal como estava, com a cruz e as insígnias da paixão, pôs-me na canoa e acrescentou: Esta canoa significa a tua longa vida. O arcanjo fê-la passar pelo mar de fogo, onde padeceu os mesmos sofrimentos e combates parecidos no oceano, quando veio da Espanha. Uma vez atravessado esse mar, o arcanjo a recolocou no chão firme do claustro. Ajoelhou-se e rezou a Ave Maria. São tantas as grandezas que se encerram na saudação angélica, explicou São Gabriel, que os mortais não as conseguem compreender. Dito isso, desapareceram o arcanjo e todo o mar de fogo, e tudo retornou à paz. Madre Mariana foi para o coro superior esperar suas irmãs para a recitação do ofício. Oh, quanta guerra o inferno inteiro move contra a recitação do ofício de Maria Santíssima, e com quantos prodígios essa grande rainha a protege, para que não se deixe de o rezar. Ah, santas fundadoras que tanto sofreram para rezá-lo, garantem que essa salmodia matutina sustenta o mosteiro e, quando isso faltar, perderão o espírito religioso.
Ai, se quando nossas irmãs mais novas lerem estas linhas, não se conservar tão santa devoção e costume, rogamos a todas as nossas sucessoras que sacrifiquem seu descanso para rezá-lo às 4 da manhã, com a devoção e o fervor das fundadoras. Verão como o espírito da comunidade, que talvez se encontre agonizante, se renovará. Madre Mariana, ouve mais uma vez o timbre de Nosso Senhor sacramentado. Noutra noite, a Santa Priora foi rezar no coro superior e ouviu um estrondo e ruídos tão terríveis que pareciam derrubar os alicerces do templo. Assustada, começou a sentir um desespero terrível e correu para prosternar-se aos pés do sacrário e, com a fronte sobre o chão, clamava a seu divino esposo, pedindo misericórdia. — O que é isso que eu ouço? — perguntava. Nosso Senhor do Sacrário lhe respondeu: — Minha filha, isto que escutas espiritualmente, sofrerão materialmente tuas sucessoras. Hoje chegará o tempo em que os demônios quererão demolir este mosteiro e se valerão dos bons e dos maus para acabar com este lugar. Mas não o conseguirão enquanto exista o espírito de sacrifício. Para isso é necessário que haja vítimas internas. E tu, minha filha, prepara-te para receber a visita de minha Mãe Santíssima, com a qual quero favorecer-te. Madre Mariana foi cheia de gozo ao coro superior e Madre Francisca lhe perguntou: — O que vos aconteceu, minha madre, para estardes tão contente? E comunicando-se, essas duas almas seráficas ajudavam-se no cumprimento da vontade divina. Nosso Senhor comunicou ainda posteriormente a Madre Mariana como a santa pobreza estava relaxada entre os franciscanos. — Fala, minha filha, disse-lhe, com os frades e procura remediar o que se passa por meio de teus sacrifícios. Assim fez Madre Mariana e foi a vítima do amor à sua seráfica ordem. Capítulo 17. A Santíssima Virgem do Bom Sucesso começa a pedir a Madre Mariana a execução de sua imagem para governar o mosteiro, segunda aparição desta soberana imperatriz. Nesse tempo, o estado da pobre colônia era de tristeza e aflição, principalmente porque os governos eclesiásticos e civil davam muito o que dizer. As incursões que os espanhóis faziam pelo sul causavam grandes transtornos e se cometiam crimes tais que recordá-los causa horror. Assim, a Igreja e a Pátria tinham grande necessidade de almas heróicas, as quais, com a prática da virtude sólida, se interpusessem entre a colônia e a justiça divina, a fim de evitar que essas terras fossem sepultadas por uma inundação como justo castigo de seus crimes, pois nem as comunidades religiosas, sobretudo as masculinas, eram observantes e santas, como pede o estado sacerdotal religioso. A causa desses relaxamentos nos conventos masculinos se devia ao fato de que da Espanha e de outros países em geral se enviavam para os mosteiros desta colônia frades indisciplinados, os quais nos seus conventos não se sujeitavam às regras monacais, sendo enviados para cá por castigo. Em vista disto, considere-se como eram os membros de tais comunidades. Neste estado de coisas estava a colônia, quando no silencioso recolhimento do claustro da Imaculada Conceição viviam almas verdadeiramente santas, sem as quais Quito nunca existiria. E dentre estas destacava-se sobretudo Madre Mariana de Jesus Torres, essa heroína espanhola que se ocultou entre quatro paredes como uma humilde violeta e embalsamava com seu perfume o corrompido ambiente da colônia em geral. Ela padecia pelas ofensas feitas à Divina Majestade, pela perdição de tantas almas e pelo estado interno de seu convento, onde não faltavam, embora poucos membros adversos à família seráfica, os quais trabalhavam sem o menor disfarce para sacudir sua obediência. Com muita tenacidade, desde a morte de Madre Maria de Jesus Taboada, a insígne fundadora, corria o ano de 1594, e Madre Mariana de Jesus estava à testa
da comunidade da Imaculada Conceição, governando-a com tanto tino, prudência e caridade, como seria capaz de fazê-lo uma abadesa de madura experiência. Essa jovem religiosa havia recebido o dom de governar diretamente de Deus e de sua Mãe Imaculada. Podemos dizer que Jesus e Maria governavam esse mosteiro tão querido da bondade divina e sempre perseguido e caluniado até a consumação dos séculos. Em meio aos amargos sofrimentos que pesavam quais ferros candentes sobre a santa priora, acudia ela como um ramo robusto da árvore seráfica, e ainda que combatida por terrível vendaval, permanecia imóvel, unida ao seu tronco, cuja seiva lhe dava vida, recorrendo a Jesus, a Maria e a seu pai, o serafim chagado, à busca de luz, consolo, fortaleza, sustento e remédio. Nesse estado de alma, no dia 2 de fevereiro de 1594, a 1h da manhã, com o coração repleto de amarguras e penas, pôs-se a rezar no coro superior deste bem-aventurado mosteiro, prosternada com a fronte contra o chão, pedindo ao Senhor que, por intercessão de sua bendita mãe, pusesse fim a tantas provas pelas quais passava seu convento tão querido e a tantos pecados no mundo. A aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Depois de longo exercício de penitência assim prosternada, percebeu alguém diante de si. Perturbou-se seu coração e uma voz doce chamou-a pelo nome. Levantou-se rapidamente e encontrou uma belíssima e formosíssima senhora que tinha em sua mão esquerda um menino Deus e na direita um báculo todo de ouro polido, adornado com pedras preciosas nunca vistas na terra. Seu coração, conforme relatou seu diretor espiritual, encheu-se de indizível e santa alegria e de um amor tão intenso a seu Deus que teria morrido ali mesmo. Nesses santos transportes de alegria e felicidade, perguntou o seguinte: Formosa senhora, quem sois e o que quereis? Não sabeis que eu não sou senão uma pobre monja cheia do amor de Deus e verdade, mas sofrida e amargurada até o extremo? Ao que lhe respondeu a senhora: Sou Maria do Bom Sucesso, a rainha dos céus e da terra, precisamente porque és uma alma religiosa, cheia de amor a Deus e a tua mãe, que agora eu te falo. Vim do céu consolar teu coração aflito. Tuas orações, lágrimas e penitências são muito agradáveis a nosso Pai Celestial, aquele que te infunde seu Espírito Consolador e sustenta os justos atribulados. Formou de 3 gotas do sangue do meu coração o mais formoso dos filhos dos homens, o qual durante 9 meses levei em meu seio puríssimo e dei-o à luz no portal de Belém, reclinando-o nas palhas frias e permanecendo eu virgem e mãe de Deus. Como mãe, tenho-o aqui em meu braço esquerdo, para que ele sustenha o braço da divina justiça, sempre pronto a descarregar o castigo sobre o mundo infeliz e criminoso. No braço direito tenho o báculo que vês, pois quero governar este meu mosteiro, como priora e madre. Os menores estão para deixar o governo deste convento, o qual necessita mais do que nunca, nesta dura prova que durará séculos, do meu amparo e proteção. Com isso, Satanás começa a querer destruir essa obra de Deus, valendo-se de filhas muito gratas. Mas não o conseguirá, porque sou a rainha das vitórias e a mãe do bom sucesso, sob cuja invocação quero fazer em todos os séculos prodígios em favor da conservação deste meu convento e de suas moradoras. Até o fim do mundo terei filhas santas, almas heróicas, que na vida obscura de seu convento, sofrendo perseguições e calúnias no próprio seio de sua comunidade, serão objeto de complacências e do amor de Deus e de sua mãe. Nós as consolaremos pessoalmente, pois serão destinadas a nos tratar familiarmente por meio de manifestações externas. Elas sustentarão a comunidade em amargos tempos, como colunas fortes e robustas. Suas vidas de oração, ascese e penitência serão de suma necessidade em todas as épocas,
e após terem passado despercebidas na terra, subirão ao céu para ocupar o alto trono da glória, empunhando a palma e coroa das virgens e mártires da penitência, ascese e amor de Deus. Quero agora que fortaleças teu coração e que o sofrimento não te abata. Tua vida será longa para a glória de Deus e de sua mãe que te fala. Meu Filho Santíssimo te presenteia com a dor em todas as suas formas, e para infundir-te o valor que necessitas, toma-o de meu braço e recebe-o nos teus, e estreita-o contra o teu coração tão débil e imperfeito. A Virgem Santíssima colocou o divino menino nos braços desta feliz religiosa. Ela o estreitou contra o seu coração e o cumulou de carinhos, sentindo-se desde logo tão forte quanto desejosa de sofrer. O contato com a Rainha dos Céus durou até as 3 da manhã, durante toda a aparição. Luzes emanavam de Maria Santíssima, a aurora, e do sol da justiça seu filho refugia uma claridade nunca vista. Quando esta aurora e este sol se ocultaram, tudo ao redor era obscuridade e trevas. Levantou-se então do lugar onde rezava, e poucos passos da grade do coro superior, entrou à direita e tomou seu assento de priora para aguardar suas irmãs que vinham rezar o ofício parvo, tão do gosto de Maria Santíssima. Ao chegarem as religiosas e darem início às suas orações matutinas, notaram a abadesa como que transformada. Sem saberem por quê, sentiam seus corações abrasados de amor de Deus e para com Maria Santíssima e rezavam com um fervor maior que o ordinário. Madre Francisca dos Anjos, enquanto rezava, compreendeu por inspiração que sua madre e irmã acabava de receber alguma graça muito insigne. Dando graças à bondade divina, ainda neste dia pediu à priora que a fizesse participar de tão grande privilégio. Madre Mariana de Jesus contou-lhe muito por alto o ocorrido, e essas duas almas seráficas se disputavam em afeição e santidade para agradecer ao Senhor tanto amor pelo convento. Desde o feliz dia 2 de fevereiro de 1594, em que se deu a segunda aparição da Santíssima Virgem à sua filha primogênita, Madre Mariana de Jesus, a santa religiosa ficou renovada e inflamada no amor de Deus, revelando em seu corpo e em sua alma a grandeza do dom que recebera, gozando de uma inalterada paz celestial. Estava então para terminar seu triênio como priora, cargo que ela ia entregar sem haver cumprido nenhum deslize, pois observou irrepreensivelmente o mais estrito silêncio monástico, a pontual observância da regra, os votos e especialmente a clausura perfeita. Oh, como esta santa priora governou o mosteiro da Imaculada Conceição com doçura e fortaleza, fazendo reinar nestes benditos claustros a Jesus, Maria e José, convertendo este santo convento na casa de Nazaré ou mesmo na antessala do céu. Oh, tempos felizes nos quais o Divino Esposo era servido em espírito e em verdade. Madre Maria ouve o timbre do Divino Espírito Santo. 9 dias antes da eleição da nova priora, Madre Mariana começou uma novena ao Espírito Santo, rogando que iluminasse as almas para o acerto da escolha. Estando no 7º dia, em meio ao fervor de sua oração, sentiu um vento impetuoso, semelhante ao que houve no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e viu refulgentes raios de luz que entravam pelas janelas do coro, iluminando todo o pavimento. Envolta nesta luz, ouviu Madre Mariana uma voz que dizia: Eu sou aquele que dá os dons e os frutos, descanso nas almas puras, como num leito de rosas e açucenas. Eu sou o que te dei meus 7 dons e meus 12 frutos, e agora venho com o dom da fortaleza dar nova têmpera à tua alma, porque já chegou o tempo de teus sofrimentos, em que passo a passo deverás imitar a vida de teu esposo crucificado. São tantos os padecimentos que te aguardam, que se não te confortasse com o dom da fortaleza, tua vida se dissolveria. Em breve os menores deixarão o governo do mosteiro da Imaculada Conceição e tu serás perseguida, caluniada e aprisionada.
Dito isto, desapareceu o Espírito Consolador e Madre Mariana caiu desfalecida. As religiosas, ao verem que sua priora não aparecia, procuraram-na por toda parte e, não a encontrando, agitaram-se muito, até que Madre Francisca dos Anjos a encontrou estendida no chão de uma tribuna, como se estivesse morta. A visão, sem dúvida, dera-se no coro inferior, onde a reverenda Madre fazia suas penitências e orações. Mas dali ela devia ter conseguido sair e chegar até a tribuna, onde voltou a cair sem sentidos. Ali as religiosas a encontraram. Chamaram a enfermeira, Madre Francisca, para que a curasse. Madre Francisca aplicou-lhe algumas essências aromáticas a fim de que ela voltasse a si, mas dizia interiormente: faço essas coisas inutilmente, porque a Madre sofre de algo sobrenatural. Ela demorava tanto a recobrar os sentidos que as religiosas se afligiram muito. Madre Francisca rezou então a Deus Nosso Senhor para que a fizesse voltar a si, e imediatamente Madre Mariana abriu seus olhos, belos olhos, e os fixou nas 4 religiosas inobservantes que ali se encontravam. Elas não puderam suportar seu olhar e saíram lentamente. O mesmo fizeram as que participavam das ideias de inobservância. Quando Madre Mariana ficou a sós com Madre Francisca, repreendeu-a docemente. Para que curar-me com estas coisas, minha filha? Com isso podes ofender a pobreza que tanto amou nosso pai São Francisco. Ao que respondeu Madre Francisca: por acaso as religiosas sabem o que tendes? Rogo-vos que me conteis o que ocorreu convosco, pois vosso semblante estava pálido como de uma morta. Minha filha, retomou Madre Mariana, nosso pai São Francisco está indignado e tem uma queixa contra o mosteiro, pois algumas filhas ingratas já vão sacudir o jugo da obediência à seráfica família, dada por nosso pai Júlio II na regra das religiosas da Imaculada Conceição. Ao ouvir isso, Madre Francisca começou seu pranto, desfeita em união com Madre Mariana, e depois que essas 2 almas seráficas desafogaram seus corações aos pés do tabernáculo, saíram da tribuna. Madre Francisca levando em seus braços Madre Mariana, a qual não podia andar de tão fraca. À hora do coro, Madre Mariana saiu para presidi-lo. Capítulo 18. Da eleição de Madre Madalena de Jesus Valenzuela como priora. Madre Mariana entrega com sua humildade o cargo e começa seus terríveis sofrimentos em união com as madres espanholas. Separação dos menores de como se prestou obediência ao ordinário. Chegou o dia da escolha da nova priora e, ainda que as religiosas conhecessem os relevantes méritos de Madre Mariana, que deveria ser repetidas vezes reeleita a fim de se conservar o esplendor da observância, deixaram-se enganar pelo demônio que obscurece essa mesma luz. Foi sob a influência de religiosas inobservantes das regras, que não observavam as regras, que desejavam maior afrouxamento do rigor monástico e do favoritismo de parentes de Madre Valenzuela, os quais dirigiam o governo eclesiástico, que se fez a votação havendo só 2 candidatas, Madre Mariana e Madre Valenzuela. Com pesar e lágrimas, os menores receberam notícia da escolha da Madre Valenzuela como abadesa, pois prezavam muito Madre Mariana e o mosteiro da Imaculada Conceição. Madre Mariana, com profunda humildade, prestou obediência e entregou o cargo à Madre Valenzuela, e desde então foi objeto de desprezo, de mofa, da perseguição e da calúnia do mosteiro que ela fundou. Acusaram-na de graves omissões em seu priorato, mas esta virgem prudente selou seus lábios e não se defendeu. Os frades menores despedem-se do mosteiro da Imaculada Conceição. Madre Valenzuela, por sua vez, com a rapidez do raio, trabalhou para sacudir a obediência aos menores e a sujeitar-se ao ordinário. E realmente ela o conseguiu. Chegou, afinal, o dia funesto em que vieram os frades menores despedir-se.
Fizeram no coro inferior uma terníssima prática à comunidade, fazendo ver como sob sua direção, desde o dia da fundação, a santa observância progredia e que se eles se separavam, não era por ordem da autoridade eclesiástica, mas para evitar maiores males às inobservantes. Em seguida, o provincial se pôs de joelhos e com os braços em cruz agradeceu à Madre Mariana e a todas as observantes. Deu-lhes uma bênção especial e lhe disse: nossa separação não durará para sempre. Nós não o veremos, mas nossos sucessores voltarão em tempos melhores para para governar nosso amado mosteiro da Imaculada Conceição, cumprir-se-á a regra dada pelo Santíssimo Papa Júlio II e haverá religiosas santas. Madre Mariana se desfazia em lágrimas, em união com as observantes, especialmente as espanholas fundadoras. E o padre lhes disse: estas lágrimas, esta data e este fato conservar-se-ão em nossos arquivos da Ordem Seráfica. E depois de haver abençoado com ternura as religiosas observantes, especialmente a Madre Mariana, voltou-se às inobservantes e dirigiu-lhes palavras de maldição, as quais se cumpririam, para algumas ainda em vida e para outras na hora da morte. As inobservantes pediram ao padre providencial para falar a sós com ele, mas o reverendo padre se negou, voltando-lhes as costas, e proferiu estas últimas palavras: ninguém é profeta em seu povo. Retirou-se depois, deixando Madre Mariana e as demais fundadoras em uma cruel agonia. Parecia que até os elementos da natureza acompanhavam o gemido das inocentes rolas que choravam sua orfandade. O tempo era triste, e o sol parecia não querer iluminar esse dia malfadado. Depois da separação dos menores, a obediência foi dada ao ordinário, e Madre Mariana e suas companheiras se submeteram docilmente a essa dura prova, pois as inobservantes se viram então livres dos menores que as vigiavam com caridade seráfica. A observância começou a decair, desapareceu o silêncio estrito e passou-se a cometer deslizes em matéria de clausura. Em uma palavra, começou o relaxamento da perfeição monástica. Encarceramento de Madre Mariana de desprezos e mofas. Ao ver isso, Madre Mariana chorava em seu coração e, querendo conter a tal situação como fundadora e ex-priora, foi a Madre Valenzuela, sua abadesa, e com profunda humildade lhe fez ver como devia refrear as inobservâncias. O resultado foi que o prelado, tomando conhecimento disso, mandou um auto ordenando que se encarcerasse Madre Mariana por 3 dias, que lhe tirassem o véu, que fosse conduzida por esses dias ao refeitório, onde lhe seria dada uma disciplina em público, e que comesse no chão. Nossa! Com efeito, a Cândida Pomba foi trancada num cárcere baixo, perto do coro inferior. Todos os dias levavam-na ao refeitório sem véu e davam-lhe uma disciplina em comunidade. A seguir, faziam-na comer no chão, cobrindo-a de desprezos e mofas. A inocente virgem não levantava seus formosos olhos e, fixando-os no solo, se humilhava para imitar seu divino esposo. Nestes 3 dias, viu-se privada da Santa Missa e da Sagrada Comunhão. Cumpridos os 3 dias, tiraram-na da prisão e puseram-na em um quarto desprezível, proibindo-lhe a comunicação com suas irmãs, vigiando para que ninguém lhe falasse. Mas as fundadoras espanholas não resistiram a esse sofrimento e foram desabafar suas penas com Madre Mariana, até que veio a ordem do prelado para que também se encarcerassem por 1 mês, todas juntas. Meu Deus do céu! Assim, as Cândidas Pombas foram presas nesse cárcere baixo e escuro, privadas dos sacramentos, da Santa Missa e do ofício divino. As monjas quiseram tirar-lhes os hábitos e véus, mas o prelado não permitiu, dizendo que não podiam tirar-lhes os hábitos por serem fundadoras e só lhes privavam dos véus. Passavam as heroínas cativas em oração e recolhimento, fazendo do cárcere a antessala do céu. As vítimas saíam apenas para o refeitório e iam como noviças, e faziam-nas comer em terra um pouco de alimento, em meio a desprezos e escárnios.
Depois voltavam ao cárcere para seguir a sua via dolorosa. Apesar de Madre Mariana ser o consolo de suas filhas, não podia vê-las privadas da Santa Missa e da reza do ofício divino. Dirigiu uma nota ao prelado, pedindo-lhe que lhes concedesse assistir à Santa Missa e rezar o ofício divino. Se fosse por mim só, dizia-lhe, suportaria em silêncio como suportei até aqui, mas não posso ver sofrer minhas filhas e irmãs toda essa injustiça com que se trata as fundadoras espanholas nesta colônia. Madre Mariana pediu também seu passaporte para, em companhia de todas as suas fundadoras, voltar para a Espanha, levando os restos de Madre Maria Taboada, sua tia. As monjas não quiseram entregar essa nota ao prelado. Então Madre Mariana saiu do cárcere e com toda a humildade foi à abadesa, dizendo que ele não podia impedir-lhe de dirigir-se ao superior e que ela, como fundadora, podia fazer extinguir o mosteiro. Ao ouvir isso, as monjas começaram a temer e concederam-lhe o que pedia, isto é, ir pessoalmente à roda e ela mesma mandar a nota ao prelado, e que a resposta lhe fosse dada em mãos. Assim se fez, e o prelado, na resposta, disse-lhe que, sendo tantas e tão graves as queixas que delas tinha recebido, que até nova ordem permanecessem presas no mês ordenado, mas lhes permitia assistir à missa e rezar o ofício divino. Com essa licença alegraram-se as inocentes cativas, as quais eram 15, quando 7 as fundadoras espanholas, mais 8 religiosas observantes educadas pela Madre Mariana. As demais observantes sofriam muito com as injustiças e tormentos que se impunham à Madre Mariana e suas companheiras. Iam elas pelos claustro inferior, aproximando-se do cárcere, faziam ruídos para fazer-se ouvir pelas prisioneiras. Aflitas, pediam à priora que suspendesse tanto rigor, vendo tanta humildade, modéstia e santidade naquelas religiosas acusadas de criminosas. As próprias monjas, que lhe eram contrárias, sentiam inclinação para aderir a elas, mas não o faziam por respeito humano. As que aderiam às Santas Virgens cativas eram também levadas à prisão, de modo que se elevou para 25 o número das religiosas encarceradas por amor à santa observância da regra das concepcionistas. Rezavam em comunidade, iam à Santa Missa no coro inferior, no refeitório eram penitenciadas como se fossem noviças, depois de comer em terra, recebendo opróbrios e desprezos. Beijavam os pés da comunidade com tal humildade e amor fraterno que as próprias perseguidoras se impressionavam ao ver esses rostos com a paz e serenidade do céu, sofrendo com alegria perseguições, desprezos e calúnias de suas próprias irmãs. Depois do refeitório, voltavam ao cárcere e se consolavam na recreação com sua Santa Madre Mariana, que lhes dirigia palavras celestiais. Trabalhavam nas horas de labor e, com o heroísmo de almas bem-aventuradas, mandavam pedir à priora que lhes mandasse serviços do mosteiro para fazerem. De fato, ela lhes mandou, e essas abnegadas esposas de Cristo trabalhavam as roupas de suas êmulas e perseguidoras. Oh, que abismo de humildade, obediência, abnegação e amor nas filhas da seráfica Madre Mariana de Jesus Torres. Rezavam o ofício divino em coro e cantavam os divinos louvores, alegrando o coração do próprio Deus. Privadas da Santa Comunhão, sofriam um indizível martírio sem abrir seus lábios para a mais ligeira queixa. Todo o seu consolo era a oração e o sacrifício, nutridas com o suavíssimo leite do seráfico amor que comunicava doçura e suavidade em meio aos padecimentos mais terríveis. Com sua resignação e prática de todas as virtudes, converteram o cárcere em um céu, cujos moradores eram anjos. Madre Magdalena de Jesus Valenzuela, então abadesa, possuía um coração terno e devia compadecer-se dos sofrimentos de suas filhas, mas lhe faltava caráter e era muito mole, de modo que condescendia com as exigências das inobservantes para atormentar as inocentes vítimas. Contudo, ia às vezes visitá-la no cárcere para consolá-las, era recebida com grande amor. As prisioneiras lhe prostravam aos seus pés e os banhavam com lágrimas. Enternecida, a priora chorava também, mas não aliviava seus tormentos, porque com essa dura prova quis Deus santificar suas esposas. Quando já estavam para sair do cárcere, foi a priora presentear-lhe com frutas. Esse foi o refrigério que tiveram as vítimas da observância e do amor seráfico.
Foi tal a perseguição às virgens concepcionistas que, ao saber do fato, um senhor cônego veio à roda querendo tirá-las do cárcere e levá-las ao norte, porque era riquíssimo e dizia que no melhor de seus terrenos edificaria um magnífico convento e lhe proveria todo o necessário, contanto que Madre Mariana e suas 25 companheiras fossem ali no norte fundar o mosteiro da Imaculada Conceição, pois grande era a fama da alta santidade de que Madre Mariana e suas filhas possuíam. Declarou que para isso escreveria ao rei da Espanha a fim de poder levá-las. Sei, disse-lhes este piedoso sacerdote, que Madre Mariana de Jesus encontra-se presas com suas companheiras. Como pudeste fazer isso? As monjas negaram, dizendo que não era verdade, ao que o eclesiástico replicou: pois então que Madre Mariana venha falar comigo. As freiras alegaram que ela não podia sair em virtude de algumas ocupações. O senhor cônego se retirou, mas voltou ainda repetidas vezes com o mesmo assunto. As monjas, porém, lhe disseram para se entender com a autoridade eclesiástica. Capítulo 19. Sobre as graças especiais que Deus Nosso Senhor concedeu às suas esposas no cárcere, em que, por seu amor, estavam cativas, visitas celestiais que elas receberam. Enquanto as criaturas se conjuravam para atormentar as filhas da Imaculada Conceição com desprezos, perseguições, calúnias, cárceres e outros sofrimentos que as monjas inobservantes lhe causavam, as esposas amantes do Cordeiro imitavam na prisão ao seu divino modelo e com sacrifícios, penitências e orações, vida de contínua imolação, aplacavam a justiça divina irada por tantos crimes que se cometiam no mundo e pelos relaxamentos dos mosteiros. As vítimas clamavam para suas irmãs perdão e misericórdia. Foi assim que conservaram estes sagrados claustros da Límpia Concepción. O cárcere escuro foi visitado e santificado pela presença do próprio Deus, de sua bendita mãe, a Imaculada Conceição, do nosso seráfico Pai São Francisco, do apóstolo do amor São João Evangelista e dos anjos, como se verá adiante. Milagrosa cruz dos fulgores celestiais. O coro de virgens e mártires concepcionistas oferecia a seu amado esposo a requintada mirra da dor. Certa noite, enquanto Madre Mariana orava em seu humilde leito, uma pequena cruz pintada na concavidade da parede junto à pobre cama iluminou-se com fulgores celestiais, comunicando ao cárcere resplendores mais brilhantes que os do sol. Com essa claridade despertaram todas as felizes cativas e perguntaram à Madre Mariana: minha madre, o que está acontecendo? Minhas filhas, respondeu-lhes: agradeçamos a Deus Nosso Senhor, que assim consola as que sofrem perseguição pela justiça. A cruz ia crescendo até tomar um tamanho natural daquela aonde foi crucificado o homem-deus. Nesse momento entraram em êxtase todas as fundadoras espanholas e viu cada uma algo diferente das demais. Palavras de Nosso Senhor à Madre Mariana. Madre Mariana viu ao Nosso Senhor crucificado como estava no Gólgota, agonizante, escorrendo o sangue de suas chagas. Ouviam-se os impropérios e as blasfêmias dos judeus. Nosso Senhor, vendo que suas lágrimas causavam imensa dor à Madre Mariana, disse-lhe: estas chagas me foram abertas pelas religiosas inobservantes que repeliram obediência aos menores, e esta dor a sentirei em todos os séculos vindouros, enquanto o mosteiro se conservar separado da jurisdição dos menores. Porque em todos os séculos haverá almas ingratas contrárias à ordem seráfica, mas também haverá muitas almas amantes da seráfica família que se esmerarão no cumprimento de sua santa regra. São Francisco pune a religiosa inobservante. Madre Francisca dos Anjos viu o nosso seráfico pai São Francisco indignado contra o mosteiro e que, portanto, um arco em suas mãos chagadas andava pelo claustro. Portando um arco em suas mãos chagadas, andando pelo claustro, atirava flechas à direita e à esquerda. Uma dessas flechas atingiu o coração de uma freira que morreu instantaneamente sem que ninguém lhe soubesse a causa.
e disse o seráfico pai à Madre Francisca: esta freira é a principal causa da separação dos menores e do relaxamento do mosteiro. Sobre ela pesam todos os sofrimentos e inobservâncias dos séculos futuros, até que se volte à jurisdição da seráfica família. Cumprindo-se exatamente a regra dada pelo Papa Júlio II, eu vigiarei para que haja em todos os tempos almas amantes da ordem seráfica, as quais, com sua vida penitente e abnegada, sustentem a observância regular do mosteiro. Pela manhã, quando as felizes cativas foram à Santa Missa, ouviram um tumulto na comunidade e viram que entravam médicos e sangradores para examinar a defunta, julgando tratar-se de um ataque, pois o rosto da morta estava negro e arroxeado. Ao declararem os médicos que ela estava morta, as inocentes cativas foram soltas para que carregassem o cadáver e o transladassem para os funerais. Parece que fizeram isto por ignomínia e desprezo para com suas santas irmãs. Ai, qual não seria a dor da Madre Francisca ao levar em seus ombros o cadáver de sua perseguidora, a quem amava com amor seráfico. Nossa Senhora apaga a lamparina do Santíssimo. Madre Ana da Conceição viu Mãe Imaculada apagar a lamparina do Santíssimo, dizendo-lhe: minha filha, assim estará apagado o espírito de minhas filhas em todos os séculos, até que volte o governo dos menores, porque sempre terei filhas ingratas contrárias à seráfica família, umas por inexperiência, outras induzidas a tal e outras por malícia. Mas também terei filhas santas que, amando a minha Imaculada Conceição, amarão meu servo São Francisco, e serão elas as colunas firmíssimas que conservarão o mosteiro neste mesmo lugar em que foi fundado, no coração da cidade, para aplacar a divina justiça pelos crimes que nela se cometem. A serpente infernal quererá destruir este mosteiro, valendo-se de pessoas autorizadas em ciência e virtude, mas eu não o permitirei, porque em todos os séculos terei filhas inocentes, penitentes, abnegadas e observantes que atrairão os olhares de Deus e de sua Mãe Imaculada, e serão conhecidas só por Deus. Oh, quantos mistérios foram conhecidos apenas naquela obscura prisão em que as vítimas concepcionistas sofriam um mar de tormentos. Pela manhã, quando foram à Santa Missa, viram a lamparina do Santíssimo apagada, e por mais que as pessoas de dentro e de fora do convento se empenhassem, durante um dia e uma noite, as inobservantes não puderam acendê-la. E embora trocassem a lamparina, o pavio, o azeite, não o conseguiram. No segundo dia, a lamparina se acendeu por si mesma, sem dúvida pelo sacrifício matutino das cativas vítimas, que atraíram as misericórdias do Senhor para este mosteiro. Nosso Senhor aparece a Madre Lúcia da Cruz. Madre Lúcia da Cruz viu a humanidade santíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo e no formosíssimo Homem-Deus o coração santíssimo do divino peito pulsar pela violência do amor aos homens. O divino coração estava rodeado de espinhos e o sangue corria em caudais até inundar os pátios e os claustros do mosteiro, convertendo-os em um mar de sangue. Disse-lhe então o Senhor: neste mar de sangue do meu coração, estou pronto a lavar as culpadas que recorrerem a mim com o coração contrito. Meu Deus, que bonzinho que ele é. A serva de Deus viu então todas as religiosas que haveriam de habitar estes claustros até o último dia dos tempos. Dentre estas, algumas religiosas culpadas no decorrer dos séculos haveriam de se lavar-se no sangue do divino coração. Amém. A aparição do apóstolo do amor. Madre Magdalena de São João viu o apóstolo do amor São João Evangelista, que, amável e risonho, queria falar com ela. Ele lhe revelou que na noite da ceia, quando estava reclinado ao peito de seu mestre, um dos segredos de qual teve conhecimento foi da fundação deste mosteiro que ele tanto amava, e que ali haveria almas eucarísticas que tomariam sobre si a reparação dos sacrilégios cometidos contra a vítima divina. Entre estes, Madre Madalena viu o sacrilégio enorme que se cometeria na cidade de Riobamba. O que seria então República do Equador figurou-lhe como o Calvário, a cidade de Riobamba, o Gólgota, onde espiava a vítima eucarística nas violências do doloroso amor sob os imundos pés
de filhos desnaturados que dariam morte cruel e ignominiosa a um padre jesuíta, cuja formosa alma penetraria imediatamente no céu sem passar pelo purgatório, antes mesmo que se concluíssem na terra as profanações eucarísticas que seguiriam ao seu martírio. Nessa mesma manhã, viu ela uma pessoa que passeava pelas ruas da cidade de Rio Ramba e que, perguntado por seus amigos como estava, respondeu alegremente: muito bem, porque passei a noite numa entremida de minha vida agarrando frades. Muito bem, porque passei a noite mais entremida da minha vida agarrando frades. Meu Deus do céu. E continuando o passeio nas cercanias da cidade, junto a uma construção, caiu-lhe uma viga na cabeça, matando-o instantaneamente, descendo sua desgraçada alma ao inferno. Nossa! Madre Magdalena viu também as reparações que as pessoas simples do povo faziam. Apareceu-lhe ainda o mosteiro de suas irmãs concepcionistas de Rio Ramba, com todas as pessoas que lá estavam nesta época. Nele, as lágrimas, orações e desagravos que faziam as esposas do Cordeiro sem mancha, nos silenciosos muros de seu claustro, subiam como o fumo do incenso na solidão de um templo, aplacando o Senhor. Os elementos da natureza manifestavam a tristeza do dia, que era chuvoso, e choravam um sacrilégio sem nome que sofria seu Criador. Comunicou-lhe então São João que esse sacrilégio público, de certo modo, se fez necessário para reparar as muitas profanações ocultas de que era vítima a Sagrada Eucaristia, e conheceu que era este o mosteiro da Imaculada Conceição escolhido por Deus para estabelecer o desagravo do dia 4 de maio. Viu então outras penitências e atos públicos de humildade que as religiosas faziam e como com isto muitas faltas foram perdoadas. Viu a procissão da penitência e como as religiosas levavam as insígnias da paixão. E em um transporte de gozo, Madre Magdalena dizia: quem me dera viver nesses tempos felizes para unir-me às minhas irmãs e tomar parte ativa e pessoal com elas nesse ato? Conheceu também, se não tivesse havido tais desagravos, teria sobrevivido a um grande castigo a culpada República do Equador com uma total inundação, mas que os sacrifícios das virgens concepcionistas deste mosteiro aplacaram a cólera divina e Deus Nosso Senhor se comprazia com esses desagravos anuais. Conheceu ainda que, com o correr do tempo, o mal se apoderaria de uma religiosa, a qual, com sua habitual astúcia, interessar-se-ia em acabar com os desagravos e penitências públicos no refeitório, e também com a procissão da penitência, coisas que sustinham o mosteiro. Praza a Deus que ela caia em si e peça a Deus misericórdia. O santo apóstolo lhe disse que Deus se comprazia com essa procissão e prometia nada negar sempre que ela fosse feita com espírito verdadeiro, e que estarão escritos os nomes das religiosas e das pessoas que tomassem parte nela, usando as insígnias da paixão. Com essas insígnias, essas almas serão apresentadas diante de Deus na hora da morte, para receber grandes prêmios, e o galardão delas sobre a terra será o sofrimento e a dor. Disse-lhe, por fim, o santo apóstolo que o mundo não acabaria antes que os frades da família seráfica voltassem ao governo do mosteiro da Imaculada Conceição, e que então, resplandecendo o espírito religioso, haveria religiosas santíssimas, e assim terminou a visão. A aparição angélica e o tormento da roda. A Madre Catarina da Conceição viu que os anjos do céu instalavam nos claustros e nos pátios do mosteiro umas rodas e se postavam em diversas partes do convento. Aproximando-se as religiosas dessas rodas, os próprios anjos as giravam, torturando as monjas até despedaçá-las. Eles então lhes entregavam a palma e a coroa que com suas almas voavam ao céu. Isso feito, outros anjos punham novas rodas e, aproximando-se às religiosas, ouviu-se uma voz que disse: estas são as almas heróicas da penitência, que com seu martírio voluntário lavarão suas culpas e as de seus irmãos, os pobres pecadores. Com isto, apressarão a hora venturosa para esta comunidade. Visão mística e mistério da encarnação. Madre Maria da Encarnação contemplou o consistério da Santíssima Trindade enquanto deliberava para redimir o homem decaído. A pessoa do Verbo Divino ofereceu-se para resgatá-lo e, nesse momento, o Verbo Divino fez um ato de humilhação tão profundo que jamais voltará a ser repetido por criatura alguma.
Tal ato teria bastado para remir 1000 mundos, mas Deus quis fazer-se homem. Nesse instante, a Beatíssima Trindade enviou do céu o arcanjo São Gabriel para anunciar o mistério da encarnação à humilde Virgem Maria, que orava em seu retiro de Nazaré. E a Santíssima Trindade permaneceu estática, esperando o fiat da humilde Virgem. E quando ela com humildade o pronunciou, o Eterno Pai e o Espírito Santo operavam um inefável mistério. O Divino Espírito comprimiu tão fortemente o coração da Santíssima Virgem com o amor divino, que ao impulso desse amor destilou 3 gotas de sangue, com as quais o Espírito Santo formou um corpo perfeitíssimo do tamanho de uma fava, e esse corpo se uniu à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uau! Tinha-se efetuado o mistério da encarnação. Que lindo! Nesse corpo tão pequeno, Madre Maria da Encarnação viu o coração do menino Jesus, do menino Deus, pulsar de amor pelo homem, e o Verbo Divino unido à humanidade crescer sem dependência alguma no seio de Maria Santíssima, onde se prostrava em cruz. A religiosa olhou para as sagradas mãozinhas do divino menino infante e percebeu que elas seriam transpassadas por duros cravos. Seguiu-se ainda a visão do seu nascimento e de como ele foi reclinado num presépio. A humilde religiosa viu depois a vida oculta em Nazaré e conheceu em todos os séculos haveria filhas da Imaculada Conceição que, imitando a retirada e oculta de Nazaré, sustentariam o mosteiro. Recebeu também a revelação de que essa vida se aperfeiçoaria quando os filhos do Serafim de Assis voltarem a governar o mosteiro, e ao ver estas coisas, a santa religiosa teria morrido com violência de amor, e se Deus não lhe houvesse mantido a vida. Todas as fundadoras comunicaram à Madre Mariana essas inefáveis visões que ao mesmo tempo tiveram nessa noite feliz, cada uma diferente das outras, e as declaravam sob juramento nos relatos que por escrito se conservavam nos estantes do mosteiro. Outras visões menores, castigos das freiras inobservantes. Sucedeu também que, indo nessa noite a comunidade das inobservantes rezar o ofício parvo da Santíssima Virgem, que apesar de tudo não se havia deixado de rezar, ouviram vindas do cárcere melodias celestiais e viram refulgentes luzes. Nessa mesma noite em que as madres fundadoras foram favorecidas com as mencionadas visões, todas as demais religiosas que se achavam encarceradas viram o triste castigo de suas perseguidoras. À Madre Mariana foi revelado que a atual abadesa Madre Magdalena de Jesus Valenzuela morreria dali a poucos anos, atingida no coração, e que ficaria no purgatório até o dia do juízo. Meu Deus do céu! Uau. Todas as outras freiras viram que as inobservantes, mais culpadas, causadoras dos relaxamentos dos séculos futuros, se perderiam. Meu Deus do céu, Pai Nosso, Ave Maria. Outras sofreriam o purgatório no próprio mosteiro. Meu Deus do céu, Jesus Cristo toma conta. E quando no pátio do coro houver jardins e roseiras, em um lugar desses, elas estariam recebendo as imundícies, e dali passariam a outros lugares de imundícies no mesmo mosteiro, caminhando sua via dolorosa. E as religiosas menos culpadas sairiam do purgatório quando os frades menores voltarem a governar o mosteiro da Imaculada Conceição e se cumprir a régua do Santo Padre Papa Júlio II e florescer a santa observância. Pode-se supor os sofrimentos que tiveram com esta visão as heroínas do sacrifício amor na sua prisão, e quanto trabalhavam para aplacar a justiça divina e para salvar suas queridas irmãs. Jesus Cristo, amém, família. Que humilhações, penitências e sacrifícios não fariam aquelas cândidas virgens? E ao ver o castigo que esperava, as que sacudiram o suave jugo dos menores, que graças não deram a Deus, nosso Senhor, por havê-las preservado? E com que temor e tremor não trabalhariam para a sua santificação, clamando a Deus nosso Senhor, para que acelerasse o dia em que os menores voltariam a governar esta comunidade? Aí, quanto pesam as inobservâncias, relaxamentos e tantos males sucedidos desde esse dia, levando sobre si as lágrimas e os sofrimentos de todas as religiosas,
vítimas do amor seráfico e que produziriam todos os relaxamentos de todos os tempos vindouros, pois, como disse a Santíssima Virgem, a irmã Ana da Conceição, o relaxamento dos séculos futuros dever-se-ia ao fato de terem entrado no mosteiro aquelas freiras que, se os menores estivessem governando o mosteiro, de nenhum modo teriam sido aceitas na comunidade da Imaculada Conceição. Oh, como chora a santa religião por causa dessas filhas que se desgarraram do coração do próprio Deus, causando tantos sofrimentos às suas esposas fiéis. Capítulo 20. As ilustres prisioneiras saem do cárcere. Deus Nosso Senhor vindica a inocência de suas esposas. Prosseguiam os sofrimentos das vítimas concepcionistas, as quais, privadas do manto e do véu, padeciam a humilhação e o desprezo da comunidade. Contudo, durante todo o tempo que durou essa injusta prisão, as inobservantes sofreram na alma e no corpo, pois eram tais as enfermidades que então se acometeram que o mosteiro, tomando ares de um hospital, e enquanto elas ali estavam, as ditosas cativas gozavam de plena saúde e seus rostos pareciam rosas. Dir-se-ia que Deus Nosso Senhor havia comunicado às inocentes e amantes esposas a saúde das perseguidoras. Madre Valenzuela atua pela libertação das prisioneiras. A Madre Abadesa, não podendo suportar mais os sofrimentos das santas prisioneiras, em um capítulo de culpas, assim falou à comunidade. Minhas irmãs, não é possível que nossas irmãs inocentes continuem presas. Peçamos ao prelado que as liberte. Elas fazem muita falta no coro para a recitação do ofício parvo e eu sinto sua ausência. E não pode prosseguir, pois irrompeu em prantos, sendo acompanhada por algumas religiosas. Outras, entretanto, continuavam duras como um pedernal. Que absurdo! Do refeitório, a priora foi visitar as cativas, sendo recebida com amor filial. Todas se sentaram a seus pés e ela lhes disse: minhas filhas, a prova já vai terminar. Logo vos porão em liberdade. Madre Mariana cerrou seus lábios e todas, com os olhos fixos no solo, imitaram-lhe o silêncio e nada responderam. A priora enviou uma nota ao governante eclesiástico, pedindo, entre outras coisas, a liberdade para as santas presas, porque padecem inocentes tantas injustiças. Ninguém, a não ser Madre Mariana de Jesus, deve governar o mosteiro, pois que ela tem sido modelo de santidade e observância. Eu, por falta de caráter e por moleza, deixei-me levar pelas demais monjas de má conduta em relação a Madre Mariana, pelo que peço 1000 perdões. Reconheço que não tenho aptidões para governar e apresento-vos minha renúncia ao priorato. A isso some-se também a necessidade de reparar minha saúde, a qual está muito enfraquecida. A resposta do governante eclesiástico foi a seguinte: Senhora, as palavras que me dizes em tua carta feriram meu coração. Tu devias ter percebido antes o alcance do que fazias e não atormentar as inocentes, expondo a que se acabe o convento, pois as espanholas são muito queridas por sua santidade e nobreza. Saibás que deviam ter ocupado os melhores postos de preeminência na comunidade. Saibás que entre as damas da rainha, minha senhora, há uma parenta muito próxima de Madre Mariana e já me reclamam por ela e pelas demais espanholas. Daqui em diante não permitirei que nenhuma das crioulas sejam mestras, nem tenham ofício de dignidade, pois os postos de preeminência devem ser das espanholas. Ponde-as imediatamente em liberdade e que gozem de todas as vossas primazias. A respeito de vossa renúncia, cumpra com a vossa regra e termine vosso tempo. Com esta nota do governante eclesiástico, não é fácil compreender o sofrimento de Madre Valenzuela, que reuniu a comunidade e a leu em público, dizendo a seguir: irmãs, nós merecemos isso mesmo. Vamos agora em comunidade tirar nossas irmãs do cárcere. E como viu que algumas monjas resistiam, deu um grito e acrescentou: sobre o preceito de santa obediência, mando que todas vamos em comunidade libertar nossas irmãs. E se dirigiam ao cárcere, as que tinham resistido seguiam de longe. Chegaram ao cárcere e bateram, abriram e entraram. As tímidas presas, vendo que entrara a priora com a comunidade, puseram-se a tremer de medo, temendo maiores sofrimentos ou que lhes quisesse tirar Madre Mariana. E todas rodeavam seu tesouro, fixando os olhares nela. A priora comunicou-lhes então que o prelado já as pusera em liberdade e dirigiu-lhes uma prática, pedindo que perdoassem tudo o que havia sofrido. As santas prisioneiras deixam o cárcere.
As vítimas inocentes se humilharam, oscularam o solo e os pés da priora. Também oscularam os pés de cada uma das religiosas presentes e as abraçaram. Nenhuma saiu da prisão até que a priora lhes dissesse para sair. Foram conduzidas em procissão até o coro inferior, onde as virgens mártires se prosternaram em cruz, sem pronunciar uma palavra. Quando elas se levantaram, o piso estava molhado com as lágrimas que derramaram aos pés de seu santo esposo sacramentado. Esse dia foi de regozijo para a comunidade. Deram-lhes algum descanso e chamaram o confessor, que confessou todas as prisioneiras, então já libertas, as quais comungaram no dia seguinte, retomando sua vida de fervor e observância. Não lhes faltou também os sofrimentos causados por suas perseguidoras. Oh, como seria o fervor dessas amantes vítimas na primeira comunhão que fizeram nesse dia? E qual seria o abraço inefável que lhes deu o esposo celestial como prêmio pelo que haviam sofrido por seu amor? Essas heroínas mártires foram as primícias da ordem e a glória e a honra do mosteiro da Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Com razão, afirmou o prelado que ordenou sua libertação, que se as fundadoras espanholas não tivessem sofrido esta aprovação, não teriam havido santas no mosteiro da Límpia Concepción. Oh, esse cárcere escuro e baixo foi o lagar onde se preparou o precioso vinho do amor divino, confeccionado com a mirra da dor para ser oferecido ao divino esposo e refrigerar a sua misteriosa sede no transcurso dos séculos, com tantas almas religiosas que, imitando o heróico martírio de suas fundadoras, seriam também vítimas do amor seráfico. Fiat.